Fala, meus amigos! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar para vocês como usar o Virtual DJ para tocar pela primeira vez. Você que está começando o virtual, você não conhece nada de virtual, você não conhece nada de tocar, eu vou ajudar vocês aqui a conhecer o programa, tá? Há muito tempo que eu não faço um vídeo como esse, mas eu acho extremamente necessário. Muita gente talvez ache um vídeo bobo. Mas não é, galera. Muita gente está começando agora, não tem conhecimento nenhum. Vou dar uma dica para vocês. Primeiro, a gente vai ensinar vocês como desligar algumas funções importantes para a gente começar a mexer no programa. Primeira coisa que eu recomendo, ou você deixa no básico, não deixa no iniciante, porque você tem muita pouca ferramenta. Eu uso o básico, eu acho mais clean, tá? Mas você pode também usar o Pro, tá? O Pro também é uma alternativa. Ou Performance, você entende um pouco mais. Eu vou deixar no básico que ele é mais clean, tá? E as configurações que eu vou ensinar, deixa no básico, depois você volta pro Pro se você usa o Pro. Fechou? Você vai vir aqui, ó, nesses botãozinhos e desliga os automáticos. A não ser que você realmente queira os automáticos. Eu vou explicar o que cada automático faz. O primeiro é auto-equiparar o BPM, ou seja, ele automaticamente vai igualar os dois lados de BPM, tá? Auto-equiparar tom. O que é tom? É a voz mais grossa e a voz mais fina. Aí o que acontece? Se você está tocando, a música vai tentar igualar esse tom. Então vai ter música que vai ficar muito grossa, com a voz grossa, e vai ter música que vai ficar muito fina. Então eu recomendo que desligue. Não sei, eu já vi cantores usar essa ferramenta, mas eu não recomendo para DJs, tá? O alto, a não ser que você faça mixagem tonal, talvez possa te ajudar um pouco, mas tem que tomar cuidado que se sair fora vai ficar estranho. Auto sincronizar o tocar, quando você dá o play, ele vai sincronizar uma música com a outra. Travar o pitch. O que significa travar o pitch? Quando você mexe o pitch lá de cá, ele mexe o pitch lá de cá. Tá? Esse outro aqui também, você desliga, verifica se está desligado. Então, eu recomendo desligado. Escala de pitch é a precisão que você quer do pitch. Então, quanto menor a porcentagem, mais precisão de BPM você vai ter, porém, você não vai chegar em BPMs mais altos. Tá? Mas isso eu não vou aprofundar daqui para cá, porque são outras coisas. O vídeo é para quem está começando. Então desligou isso, top. Recomendo também, se você não tem um computador bom, vá em configuração, opções, desempenho e desliga, deixa full desabilitada aqui a função de stems, tá? Porque os stems eles tiram voz instrumental, mas forçam muito o computador para rodar com mais suavidade. É melhor ter um computador game com placas no mínimo GTX 1650 para cima, 16 de RAM, um i5 décima geração para cima, tá bom? Bom, vamos continuar. Se você quer saber qual é o seu computador, qual a configuração dele, você clica direito do mouse aqui em cima do botão do Windows e gerenciador de tarefas, tá? E aqui em desempenho você vai saber qual que é o seu processador. O meu, por exemplo, é quarta geração, computador antigo. Memória 16 de RAM. E a placa de vídeo dele, que é a GPU. Aí você vai saber o que é o seu computador. HD, tranquilo, você sabe. Se seu HD está o tempo todo 100% e está com problema, mas a gente deixa um vídeo, tem um vídeo só sobre isso. Vamos continuar o vídeo. Vídeo para iniciante aqui. Primeiro você tem o deck 1 e o deck 2, tá? O deck 1 você vai colocar uma música. Eu vou colocar uma música aqui. Só um minutinho. Coloca uma música. Coloca outra música no outro deck. Agora os dois decks estão com música, tá? Então você tem duas músicas. Basta você arrastar com o mouse para o deck que você quer, ele vai carregar, tá? Ó. Quando ele tá tocando, galera, ele não deixa você carregar a música, ó. Às vezes ele dá um aviso aqui no meio, ou às vezes, peraí, às vezes ele dá um aviso aqui no meio, às vezes não, tá? Ó, tá vendo? Ele não deixa eu carregar, tá vendo? Porque tá tocando. Então só carrega quando tá parado.
Mas isso é uma programação que eu fiz, tem como mudar também. Mas não vem ao caso. Então você vai tocar, você vai mixar os dois decks. Ou fazer uma transição suave. Esse é o trabalho do DJ. Aqui nós temos o botão de volume. Aqui nós temos também o volume do deck do lado de cá. O crossfader que faz o trabalho desse aqui simultaneamente. Ou para fazer scratch, você muda a configuração dele. Aqui temos os equalizadores. Aqui nós temos uma coisa importantíssima para o DJ, que é o BPM, o tempo da música, a velocidade da música, tá? Aqui nós temos o sample, você clicando aqui, o sample, os pads, e aqui ó, o sample, tá? O pad sampler, né? Aqui. E aqui nós temos as vinhetas. As vinhetas, elas ficam aqui no virtual, nessa aba aqui, tá? Aí você arrasta a sua vinheta para cá, para esse quadradinho, e pressiona ele que ele vai tocar. Ó. Viu? Então é isso. Deu para entender mais ou menos a pegada do negócio? O básico, galera, é isso, tá? O equalizador serve para quê? O agudo, para você dar mais brilho. O pessoal fala mais brilho, né? Mas é o agudinho, né? O chimbal, por exemplo, da música. O médio seria a voz e o grave a batida, tá? O filter é para fazer uma graça de uma transição, alguma coisa. Ele faz tipo, tira o médio, tira o grave, acrescenta grave. É um efeito. Nós temos também o ganho, que ele não está aqui mostrando. Aqui, ó, tá aqui o ganho. O ganho, ele serve para você compensar quando a música está muito baixa. Já chegou no limite aqui e a música continua baixa, você usa o ganho. Apesar de que o virtual já tem o ganho automático dele. Mas se for insuficiente, você pode usar ainda mais ganho. Aqui no browser nós temos as pastas, onde você navega na sua música. Sua música fica aqui em música local. E aqui nós temos o pendrive, os discos aqui, ó, pendrive, HD, tudo tá aqui. Temos a área de trabalho também, se sua música estiver na área de trabalho. Temos várias pastas aqui, tá, para você acessar. Eu uso também pasta virtual. A pasta virtual que hoje em dia é chamada de lista. É tipo uma playlist. Você pode também criar uma playlist aqui em listas, ó. Tá vendo? Você pode criar. Beleza? E é isso. Basicamente é isso. As suas músicas ficam aqui. Aqui mostra o BPM. Se você quiser classificar a sua música aqui como você queira, você clica no direito do mouse sobre esse ícone aqui e você seleciona o que você quer que apareça, o que você quer que esconde de nome, de tudo. Beleza? Top demais, né, galera? Espero ter ajudado vocês. O básico tá aqui, tá? Tem muitas outras coisas que você pode aprender. Ah, uma outra coisa também que eu não posso esquecer, já ia esquecendo. O tempo da música. Aqui nós temos, ó, o tempo. Aqui embaixo seria 16 batidas, ó. Então, aquela questão de treinamento de contagem facilita bastante, que você olha ali, é tipo um metrômetro, entendeu? Da música. Então você consegue saber o tempo da música e aonde entrar. Facilita um pouco. Claro que o bit grid tem que estar ajustado, né? Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. E se você precisar de ajuda, me procure aqui pelo Zap, ó. Eu com certeza vou estar te ajudando, tá bom? Não deixe de me acompanhar aí nas redes sociais. Tudo Flavinho DJ JF, vocês sabem disso. E até o próximo vídeo. Valeu! Fala galerinha, se você assistiu até aqui, curtiu, gostou, deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, entra no meu canal e acompanha todos os dias às 20 horas e 30 minutos vai ter um vídeo novo para você do meu canal. Lembrando, dá uma maratonada também nos vídeos, tem muita videoaula, muito conteúdo legal para vocês, eventos que eu já fiz, depoimentos de clientes, videoaula, tudo que você possa imaginar, dicas, tá? De equipamentos, de eventos, tudo para você conhecer um pouquinho da minha história. Flavinho DJ JF. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!